Ok, então estamos aqui com esse visual aqui, né, o mundo, né, a mente humana, né, trabalhando no mundo, né, conectada com a realidade, sem especulação, olhando o mundo, o que está acontecendo, e lendo, né, as pessoas que fizeram o mesmo, né. Então, autores que estão conectados com a observação da realidade e que podem, então, com o conhecimento das evidências todas da psicanálise, né, vamos falar, evidências da psicanálise, rapidamente. Né? Pô, tem todas, né? Todas. Por exemplo, observação de crianças, você vê lá o complexo de Édipo acontecendo ali. Psicanálise com crianças, você vê a importância do complexo de Édipo, do complexo de castração e dos complexos narcísicos para criança. Né? Psicanálise com adultos, a mesma coisa, porque é aquele inconsciente da criança que está ali reprimido a partir dos 4, 5 anos de idade, né? Depois da demolição do complexo de Édipo, aparecem sonhos. Então, qual é a dúvida? Qual é a dúvida a respeito da importância disso? Desejo do outro. Não aparece isso nas observações. Além do mais, o outro é um perseguidor, né? É um competidor, é um criminoso, né? Que pode tirar a tua vida. Antigamente era para comer mesmo, né? Não tão antigamente, tem vários povos ainda aí na barbárie, aí, escondidos aí pelas florestas, aí, que são canibais, pô, tá? Então, nós lidamos com fatos, o psicanalista observa fatos, tá? Então fica essa discussão aí, sexo dos anjos, não sei o quê, as ideias de Freud, o pensamento de Freud. Não tem pensamento nenhum de Freud, tem fatos descobertos pela psicanálise, pô, tá? E qualquer psicanalista precisa se reportar a esses fatos. Ao invés de ficar escrevendo besteira aí para tudo quanto é lado, né, evidentes formas de resistência à psicanálise, né, fala de tudo, menos de psicanálise, dizendo que é psicanálise. Então, ao invés de fazer isso, né, a gente deve voltar para as evidências e procurar mais evidências, porque a psicanálise tem uma história, não tem como desregistrar, não adianta. O pai da psicanálise é Freud, pô. Não tem como ser outro. Lacan não é o pai da psicanálise. O pai da psicanálise é Freud. Lacan não pode ficar no lugar do Freud. Ele nem psicanálise de Freud ele fez. Ele não tem a menor condição de ficar nesse lugar do pai da psicanálise. O lugar do pai da psicanálise é de Freud. Existe então alguma coisa na teoria freudiana que pode explicar Lacan? Tem, isso que a gente acabou de falar. E o cara parece ter mania de ficar no lugar do pai, porra. Ele, o Jung, o Adler, todos eles. Tinha um Rico também lá, da história da psicanálise, um discípulo de Jung. O cara escreveu ali como se ele fosse o dono da psicanálise. O cara não sabe nada de psicanálise, falando como se fosse o dono da psicanálise, porra. Tá? Então a psicanálise tem uma história, a história tem que ser respeitada. Aliás, a história do ser humano tem que ser mostrada também. Tem um monte de coisa que aparece como novidade, que no futuro vai ser melhor, não tem condição nenhuma de ser melhor, porque os métodos são os mesmos. Átila é igual a Gengis Khan, é igual a Hitler, é igual a Stalin. É a mesma coisa. Conversa bem, são milhões de pessoas que têm que morrer por causa do novo senhor que vai aparecer e ocupar o lugar. É da história que chegou a grande novidade, não tem novidade nenhuma, tá? Então, é essa falta de progresso mental que a gente vê na história do homem, do ser humano, tá? Então, as coisas se repetem, a gente vê uma grande repetição. O único filósofo aí que deixou isso bem claro foi o nosso Zaratustra, né? Não o Zaratustra mesmo lá da Babilônia lá. O Zaratustra, personagem referido ao grande profeta da antiguidade, né? Pelo Nietzsche, né? O Nietzsche falou do eterno retorno do mesmo. Então, se existe o eterno retorno do mesmo, e a gente só vê isso, né, ao longo da história, basta ler. A história também é outra evidência da psicanálise, tá? Então foi bom até a gente lembrar isso, que é uma evidência tão escancarada que até é tão evidente que parece que não é, né? E não é evidência. Então, hoje nós vamos falar de uma dessas poderosas e irrefutáveis evidências, que é a experiência dos grandes neurologistas do final do século XIX. Esses estão na história, eles eram excelentes médicos, excelentes neurologistas.
e existiam pelo menos na Áustria e na França, na Alemanha também. Tá? Então, excelentes neurologistas, grandes médicos, né? Naquela época da semiologia, né? Aquela época em que a semiologia era valorizada, né? Precisa examinar o sintoma, conhecer, né, o sintoma. Tem gente por aí dizendo que especialistas em sintomas não interessam para a psicanálise. Olha só, como é que pode um negócio desse, né? Uma das evidências, né, da psicanálise proporcionadoras, a mais forte historicamente, inclusive, é exatamente a presença do inconsciente nos sintomas. Aí o cara quer jogar tudo isso fora porque ele acha que ele sabe mais psicanálise que Freud. É isso? Ele acha, né? Porque quem fez psicanálise de Freud sabe que não pode ser assim, né? Psicanálise não é especulação, não é um grande produto de uma mente muito especial, diferente dos outros, como todos eles narcisicamente, onipotentemente querem ser, né? Adler, Jung, né? Lacan, todos eles têm esse lado narcísico, evidente, né? O cara quer tirar a história que mostra que o pai da psicanálise é Freud e ele quer ficar no lugar do pai, pô. Complexo de Édipo, escancarado aí, ó. Prova evidente da existência do complexo de Édipo, né? Por que tem que destruir, deshistoricizar, né? Desregistrar a história da psicanálise? Por quê? Contrário, pô, tem que fazer mais pesquisas, né, onde já se encontrou, as evidências foram encontradas. Todo dia aí que isso vem na minha cabeça, vem a baila, né? Eu agradeço ao André, né, que fez essa sugestão da gente falar sobre as evidências da psicanálise por causa, né, digamos assim, do desrespeito com o qual a psicanálise é tratada. Então, André, olha só, não só tem evidências da psicanálise, né, como tem evidências da resistência à psicanálise, né? Essa forma desrespeitosa de lidar com a psicanálise de Freud, né, tentando matar Freud, acabar com o pai, né, matar o pai, né, acabar com tudo que ele fez, tudo que ele descobriu, né? Por quê? Agora, quem é que está fazendo isso? Aí, olha só, até prova em contrário, a gente sabe quem é, pô. São os preguiçosos, são os incompetentes, né? São aqueles que não sabem lidar com a realidade das coisas, fogem do pau, quando chega na hora H mesmo, foge, né? Porque não consegue ficar no lugar de produção, no front, né? Não consegue ficar ali tete a tete com o problema, enfrentar o problema, reconhecer a castração, né? Não consegue reconhecer a castração, não consegue reconhecer o problema que o ser humano tem, que é ter uma opção de morte que vem de dentro dele. Então, se você tem uma opção de morte que vem dentro de você, você tem que tomar cuidado com isso aí, porque você pode estar a serviço, você pode estar sendo utilizado por essa opção de morte que tem inconscientemente dentro de você para você fazer besteira aqui. Estou dizendo que uma das besteiras é ficar jogando fora a obra de Freud, né? Jogando fora, né, os dados de realidade, as observações que foram deixadas para nós continuarmos após Freud. Dá licença, não pode continuar a obra de Freud? Por quê? Tem que parar, tem que botar um usurpador no lugar dele, um cara que nem análise de Freud, o cara teve a oportunidade de fazer análise de Freud e não quis fazer. Tá? Então, como é que ele pode falar alguma coisa sobre psicanálise? Esse conceito, por exemplo, desejo do outro, isso é uma balela, quer dizer, não existe isso. O que existe é o compromisso com o seu corpo, você está casado com o seu corpo, e a partir desse casamento indissolúvel, até que a morte separe, né, você precisa garantir a sua sobrevivência amanhã. Então, o que eu quero saber é se eu vou estar vivo amanhã ou não. Se eu vou estar com saúde amanhã ou não, se eu vou estar bem amanhã ou não. O resto é conversa fiada. Não tem grupo nenhum que pode dar isso para mim. Nenhum. Eu tenho que participar disso. Isso é uma coisa pessoal e intransferível. Tá? Se não, vejamos. Vamos falar então sobre uma das grandes evidências da psicanálise, quase ninguém fala dessa maneira, enquanto evidência da psicanálise. E, de novo, obrigado, André. Tem evidência da psicanálise, sim, a psicanálise precisa ser respeitada, sim, é falta de respeito com a psicanálise você esquecer Freud, tá? Esquecer Freud é esquecer a psicanálise, tá? E tem evidências também da resistência à psicanálise, tem evidências dos mecanismos da morte atuando na vida da gente o tempo todo. A morte do dia, que era para ser bom, que ficou ruim.
a morte da honestidade de propósitos, a morte, né, do elan, da esperança de ter um dia melhor amanhã, de melhorar, de ajudar a humanidade a evoluir, se desenvolver. A humanidade ela evolui aos trancos e barrancos. Mas agora nós já sabemos a estrutura da mente humana, isso é outra coisa que foi extremamente pervertida, né, por essas resistências à psicanálise, é a descoberta da estrutura da mente humana, feita por Freud. De uma maneira, eu, por exemplo, boto mandalas de cores, entendeu, para ilustrar isso, é uma coisa maravilhosa que Freud nos deixou. As pessoas querem jogar tudo no lixo, isso aí, agora elas querem, mas eu não quero. Eu não quero, conheço várias pessoas que não querem, tá? Que não vão permitir isso. Tá bom? Então, nós estamos fazendo o peso do fato de nós conhecermos a psicanálise de Freud e sabermos o bem que ela faz para o indivíduo humano, né? Dignificando o indivíduo humano. Tá? Então, a hipnose é o início de tudo isso aí. A hipnose traz evidências viscerais, né, basais, irrefutáveis a respeito da presença do inconsciente e da importância dele. E, de saída logo, a ligação direta entre a psicanálise, né, e o representante afetivo da pulsão. Né? Quem está barrado e sustentando o sintoma é o afeto, não é a ideia. Ideia sem afeto, psicanaliticamente falando, não vale nada. Em todos os sentidos. Ficar só de ping-pong com ideia, com simbólico, com não sei o quê. E o afeto? Cadê o afeto? Porque o afeto é que segura a peteca. É o afeto que decide se vai fazer besteira ou não vai. Tá? E as próprias pessoas que estão desprezando os afetos, elas estão mobilizadas por um afeto de querer destruir aquilo que bota elas para trabalhar. Então elas não querem trabalhar, elas querem ficar como se elas estivessem prontas. Por exemplo, na teoria de Lacan, por exemplo, você conclui que ele diz, implicitamente ali, que uma criança de 5 anos de idade resolveu o problema existencial da humanidade, simbolizando coisas. Tá? Isso é impossível, isso. Uma criança de 5 anos de idade conseguir se tornar adulta a partir de 5 anos de idade. Não é isso que acontece. Antes dela chegar a atuar como adulto, se é que ela um dia vai atuar como adulto, né? Essa criança, ela passa pela puberdade, ela passa pela adolescência, onde ela faz muita bobagem, né? Muita gente morre cedo porque não sabe o que a vida é, não tem condições, não foi orientada, morre por desorientação psíquica, né? E acaba seguindo os arroubos da adolescência e fica pelo meio do caminho aí. Eu conheço várias pessoas, vários amigos até, né, que foram vítimas desse mecanismo de morte, que é a inexperiência, é uma incompetência existencial por inexperiência, tá? Então, uma criança de 5 anos de idade não tem a menor condição, tá, de funcionar como um adulto. Então, logo, ela fez uma guaribada ali, como o Freud descobriu. No meu livro de 1.401 páginas sobre educação e psicanálise, eu mostro isso aí, que enquanto a humanidade estiver aceitando, tolerando a dissociação psíquica criada com 5 anos de idade, o superego, né, e a pulsão de morte, as pulsões de autodestruição, né, elas vão ganhar a parada por falta de condição técnica, né, da vítima em se defender adequadamente. Então, além da sexualidade infantil, né, a destrutibilidade infantil e a onipotência infantil que ficam escondidas lá no superego e querendo mandar, querendo levar a coisa adiante, precisam ser analisadas também. Tá? Bom, e por enquanto tá bom.